Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximaram-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo da Quaresma, ou melhor, nesse tempo da Páscoa, e estamos aqui vivenciando, experimentando, conhecendo Jesus, o ressuscitado, para que cada vez mais nós nos aperfeiçoemos na nossa fé. É preciso, meus irmãos, que cada vez mais nós tenhamos clareza de que Jesus é Deus. E ele provou que é Deus ressuscitando. Ele ressuscitou. Ontem nós vimos Jesus provando, mostrando a sua divindade, multiplicando os pães. 5 pães e 2 peixes, e ele alimentou aquela multidão, sendo que os outros apóstolos, ou melhor, os outros evangelistas mostram que era sem contar as crianças e as mulheres. Então, imagina, eu fico pensando aqui, se eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, então deve ter sido muita gente, né? Mas aqui é um pensamento meu. Mas Jesus alimentou e ali ele provou a sua divindade. Porque jamais um ser humano conseguiria alimentar 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E eu fiz aquela correção, né, para nós tomarmos cuidado com determinados pregadores, grupos aí dentro da igreja, que às vezes querem mostrar um Jesus histórico, um Jesus humano e aquela coisa toda. E claro, Jesus é humano, e Jesus realmente ele veio no tempo, numa história, no tempo de César Augusto, como nós vemos lá no Evangelho de São Lucas, que Lucas situa Jesus na história. Mas só que eles não querem mostrar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ficam dizendo que ali foi um momento de confraternização, que as pessoas dividiram os pães e depois que dividiram os pães, todo mundo ficou saciado, todo mundo matou a sede e tudo mais, ou matou a fome. Mas nós sabemos, graças a Deus, que Jesus multiplicou sim os pães porque ele é Deus. Logo depois ali da multiplicação dos pães, vocês viram que as pessoas queriam chamar Jesus de profeta, um grande profeta, mas Jesus precisava ser reconhecido não como um profeta, mas como Deus. Então Jesus some. Ele some
Os apóstolos entram na barca, Jesus vai rezar um pouco, os apóstolos vão para o outro lado, indo para Cafarnaum, como nós vimos aqui na proclamação do Evangelho de hoje, João 6, do versículo 16 até o 21. Então Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. Vejam só, meus irmãos, os apóstolos estavam dentro da barca e de repente vem Jesus andando sobre as águas. Vocês já viram algum mero mortal como nós andando sobre as águas? Nós temos a capacidade de boiar, mas ficar em pé em cima da água e ir andando, isso ninguém consegue. Mais uma prova da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo assim para você, que é mais uma prova da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu quero dizer para vocês que é preciso que isso fique claro. Jesus é Deus. Jesus não pode ser equiparado a nenhum líder religioso. Aí coloca lá vários líderes religiosos, fundadores de alguma religião, como Buda e tantos outros aí, e colocar Jesus ali do lado de Buda, como se Buda estivesse no mesmo nível de Jesus, ou Jesus no mesmo nível de Buda. Não. Nenhum líder religioso está no nível de Jesus Cristo, porque Jesus é Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós deixamos esses líderes, nós deixamos essas religiões e nós passamos a seguir Jesus Cristo. Vocês têm visto nas leituras passadas que Jesus tem dito isso, né? Aquele que nele crê tem a vida eterna. Crê em que sentido? Aquele que crê que Jesus é Deus tem a vida eterna. Aquele que não crê, sobre ele está a ira de Deus. Jesus falou esses dias. Para que nós, meus irmãos, não abandonemos o Senhor, principalmente nos momentos de dificuldades. Existem pessoas que estão seguindo Jesus, mas eles estão seguindo Jesus apenas com o propósito de Jesus resolver o problema da conta bancária. Estão seguindo Jesus porque a pessoa está com uma doença, aí quer que Jesus cure. Aí estão seguindo Jesus para pagar as contas do aluguel. Estão entendendo? Não, nós não devemos seguir Jesus e sermos discípulos de Jesus por causa de resolver problemas materiais. Claro, Jesus resolve. E quantos testemunhos de pessoas que estavam ali numa situação financeira difícil e, graças a Deus, conseguiram quitar. Pessoas que estavam doentes e foram curadas. E curadas milagrosamente. E os próprios médicos disseram que seria impossível aquela pessoa estar andando diante da situação que ela estava. Porque Jesus, sendo Deus, ele pode fazer isso. Mas nós não o buscamos por causa disso. Nós o buscamos porque ele é Deus. E aqui está mais uma prova. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, e ali prova que ele é Deus. Agora, ele vem andando sobre as águas. Só Deus pode fazer com que a criatura, a água, ela se solidifique para que ele pudesse andar. Eu estou dizendo que ela se solidifique porque não é que a água ficou sólida. Eu dei assim um exemplo, falei assim, uma metáfora, para que nós pudéssemos entender melhor. A água continuou sendo água, H2O.
e Jesus andou sobre ela. Tanto que os discípulos se assustaram. E, além de tudo, ficaram com medo. Pensavam até que era um fantasma. Ficaram com medo. E Jesus vai, se aproxima e diz: sou eu, não tenhais medo. Meus irmãos, aquele que segue nosso Senhor não pode ter medo de nada. Nós não podemos ter medo de nada. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Deus é quem sabe. Nós precisamos chegar ao ponto de nos relacionar com Jesus como Jó. Jó que havia perdido tudo. Satanás disse que se Jó perdesse tudo, ele ia blasfemar. E na hora que Jó se encontra naquela condição de perder tudo, Jó disse: se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Essa submissão é estarmos mesmo na mão de Deus e diante das situações de medo que possam surgir na nossa vida, nós dizermos: Deus está comigo, Deus cuida de mim, eu não vou abandoná-lo, porque Ele é Deus. Deus sabe de tudo. Você está entendendo? É preciso que isso fique bem claro, porque se isso não ficar claro, nós vamos continuar seguindo Jesus daquela forma. A chamada teologia da prosperidade, ou a teologia da retribuição. Eu sigo Jesus porque Ele vai me dar um carro, eu sigo Jesus porque Ele vai me dar saúde, eu sigo Jesus porque eu estou com algum problema, Ele vai resolver. E por isso eu levo uma vida santa e uma vez que eu estou levando uma vida santa, Deus vai me dar tudo. Não é assim. Independente de recebermos, de ganharmos alguma coisa. Foi por isso que Jesus, ele fugiu daquele povo. Porque aquele povo não estava querendo simplesmente dizer que ele era o profeta, simplesmente por um reconhecimento ali, era porque Jesus tinha dado pão. Foi por causa disso. Então, como Jesus tinha matado a fome deles, então eles dizem: encontramos um profeta, uma pessoa que agora na dificuldade nós vamos segui-lo. Mas eu te faço uma pergunta. Se você estivesse passando por uma dificuldade muito grande, ou talvez você que está me ouvindo, você esteja passando por essa dificuldade. E você tem rezado, tem feito novenas, você tem feito orações, pessoas estão confirmando, dizendo que Deus vai dar o que você está precisando. E passa o tempo e nada. E Deus não resolve esse problema que você estaria indo atrás dele para resolver. Se Deus não resolver, eu não estou dizendo que Deus não possa resolver, porque Deus é Deus. Mas eu estou dizendo que nos desígnios de Deus, que são insondáveis, e tem muitas coisas que nós não sabemos. E se Deus não resolvesse, você o abandonaria? Ou você diria que Jesus não é Deus coisa nenhuma? Porque diante das dificuldades ele não me ajuda? Você abandonaria? Se você o abandonasse, como tem muitas pessoas que abandonaram, porque o problema delas não foi resolvido, então você não teria Jesus como Deus. Você teria ele só se ele resolvesse o seu problema.
nessa sociedade materialista que nós estamos hoje, é assim. Tem muitos que dizem, olha, se Jesus resolver esse problema, eu passo a segui-lo. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem isso. Se Jesus resolver esse problema, eu vou atrás dele. Como tem outros, né? Que estão dizendo, eu creio, mas se Jesus não resolver, eu me afasto. Nós temos que seguir nosso Senhor porque Ele é Deus. Nós amamos a Santíssima Trindade, nós amamos o Pai porque Ele é nosso Pai. Nós amamos Jesus porque Jesus, Ele nos salvou. E ainda que Ele não tivesse nos salvado, nós iríamos amá-lo porque Ele é Deus. E nós amamos o Espírito Santo, que procede do Pai, procede do Filho, que é esse Deus amor que nos faz amar. Nós o seguimos, repito, independente dele fazer ou não, resolver ou não algo de material. Nós o seguimos porque nós o amamos e nós o seguimos também porque ele nos deu a vida eterna. Meu Deus do céu, imagina no dia em que nós passarmos desta vida para outra, para vivermos eternamente. Lá não haverá mais choro, não haverá sofrimento, não haverá briga, não haverá discussão, só paz e alegria, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Vivermos com Ele. Celebrar a Páscoa é isso. É se encontrar com Jesus e crer em Jesus. E desejar também estar com Ele um dia. Claro, Ele já está conosco. Ele está presente no meio de nós, no dia a dia, Ele está presente. Mas também, se nós continuarmos professando a nossa fé e sermos fiéis a Ele, independente, eu estou frisando isso, porque precisa entrar na tua cabeça e na minha também, independente de Ele resolver qualquer problema material, um dia nós estaremos com Ele no céu. O céu. E vivermos e convivermos com Ele, com Nossa Senhora, com os outros santos que já estão lá, aqueles parentes nossos que já estão lá também, até aqueles parentes que nós não conhecemos, todos lá. Professemos a nossa fé em nosso Senhor, mas façamos o que Ele está dizendo no dia de hoje. Sou eu, não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus está conosco. A promessa dele foi essa. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu estarei convosco. E nós cremos nisso. E por nós crermos, nós vamos ser fiéis. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma feliz Páscoa para você, porque nós estamos no tempo pascal. Feliz Páscoa. Celebrar a Páscoa é celebrar isso, é viver essa fidelidade que nós precisamos ter a nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa. Sejamos fiéis. Ele ressuscitou verdadeiramente. As mulheres encontraram o sepulcro vazio e o anjo havia rolado a pedra, mas quando o anjo rolou a pedra foi para mostrar que Jesus já tinha saído. Jesus tinha passado por aquela pedra e ele está no meio de nós. E um dia, com a graça de Deus, nós estaremos com ele na eternidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sou eu, não tenhas medo.